A edição de 2020 do Torneio Mundial de Clubes da FIFA teve, mais uma vez, um clube europeu erguendo o caneco da competição, visto que a magra vitória do Bayern de Munique sobre o Tigres do México por 1-0 foi mais do que suficiente para que os alemães regressassem à Baviera com o título mundial na bagagem. Pois é, até aí nenhuma novidade, né? Já que de 2013 até aqui, somente clubes europeus venceram o Torneio Mundial de Clubes da FIFA. Logo, o único detalhe que mais chamou a atenção nesta edição do torneio foi o fato do Tigres ter sido finalista da competição, já que jamais um clube mexicano havia chegado na decisão do Torneio Mundial de Clubes organizado pela FIFA. Então, esse foi o detalhe mais relevante desse torneio, o que mostra também a total irrelevância desse torneio no cenário do futebol mundial, né? E eu já venho batendo nessa tecla há muito tempo. É óbvio que os europeus sempre levaram a melhor, haja vista a enorme disparidade técnica existente entre clubes do velho continente e clubes do resto do mundo. Por essa razão, eu acredito que essa competição deveria sim ser banida do calendário do futebol mundial, e para que um europeu enfrente uma equipe sul-americana ou de outro continente, seria somente através das pré-temporadas. Poderiam ali ser realizados amistosos, ou até torneios de pré-temporada, e até promovendo esses torneios durante esse período de preparação das equipes europeias, e aí sim os sul-americanos poderiam se deparar com esses times aí, realizar excursões, enfim, seria mais atrativo até mesmo para o público acompanhar essas partidas do que assistir esse torneio mundial de clubes da FIFA e saber que o resultado final será sempre o mesmo, ou seja, os clubes europeus serão sempre os campeões, independente de qual clube do velho continente esteja disputando a competição. Contudo, o Bayern de Munique fez bem a sua lição de casa, foi até o Catar, bateu o Al-Ahly nas semifinais por 2-0, posteriormente venceu o Tigres aí na decisão por 1-0, não praticou aquele futebol envolvente que a gente está acostumado a ver o Bayern jogar, muito pelo contrário, jogou até de forma burocrática, eu dizia, com freio de mão puxado, né? Um time lento dentro de campo, sem intensidade, mas jogou o suficiente para ganhar. Aliás, o Bayern de Munique faturou o Torneio Mundial de Clubes da FIFA pela 4ª vez na história, lembrando que os bávaros disputaram 4 vezes a decisão do torneio, ou seja, ele tem 100% de aproveitamento na competição, o que demonstra que o Bayern leva bastante a sério o Torneio Mundial de Clubes da FIFA. Ao contrário de outros clubes do velho continente, o Bayern é um clube que dá uma importância grande ao título mundial da FIFA. Isso fica evidente através das palavras do próprio presidente do clube, Karl-Heinz Rummenigge, e de alguns jogadores também que já demonstraram o quão importante seria para eles conquistar o título do Torneio Mundial de Clubes da FIFA, e até mesmo devido a algumas reações do treinador Hansi Flick à beira de campo. O Hansi Flick ficou bastante agitado, nervoso ali na área técnica durante a decisão contra o Tigres, principalmente nos momentos em que os gols do Bayern de Munique foram anulados, que demonstra que o Bayern de Munique dá sim muita importância ao Torneio Mundial de Clubes. Embora o Bayern tenha conquistado o título do Torneio Mundial de Clubes em 2021, a edição do torneio foi referente a 2020, por isso o Bayern encerra 2020 conquistando 6 títulos, algo que só não é raro por conta do Barcelona de Pep Guardiola, que em 2009 também faturou 6 títulos em um único ano. E por conta de todas essas conquistas, muitos torcedores do Bayern já se perguntam se o Bayern de Munique de Hansi Flick é o maior Bayern de todos os tempos. Uma pergunta difícil de responder, no entanto, eu pelo menos colocaria esse Bayern de Munique como um dos 3 maiores Bayerns de Munique da história. O primeiro deles eu colocaria o Bayern da década de 70, o Bayern de Munique que de 72 a 76 conquistou uma série de títulos, dentre eles o tricampeonato europeu, 74, 75, 76, seguidamente, aquele time que dominou o cenário do futebol europeu após o Ajax de Johan Cruyff. O Bayern tomou conta realmente do futebol europeu naquela oportunidade, e o Bayern realmente tornou-se um gigante do futebol mundial naquela época, né? Já que até a década de 60 o Bayern não era considerado
um grande clube nem ao menos na Alemanha, né? O Bayern tinha como principal rival naquela época o Borussia Mönchengladbach. O Gladbach sim viveu o seu auge durante a década de 60, no início da década de 70, então o Bayern tinha como principal rival o Borussia Mönchengladbach, sendo que o Bayern não era nem considerado um grande clube no futebol alemão. E um time que tinha jogadores que ficaram marcados eternamente na história do clube, como são os casos do goleiro Sepp Maier, de Gerd Müller, de Franz Beckenbauer, de Franz Roth, até mesmo de Karl-Heinz Rummenigge, que é o atual presidente do Bayern de Munique, o lendário Uli Hoeneß. Quer dizer, era uma verdadeira potência do futebol europeu, virou base da seleção alemã, campeã da Copa do Mundo de 1974. Portanto, o Bayern da década de 70, pelo menos para mim, é o mais emblemático da história do clube. E depois disso veio o Bayern da temporada 2012-2013, comandado por Jupp Heynckes, que também era considerado uma verdadeira máquina, né? Tinha ali em campo nomes como Manuel Neuer, Philipp Lahm, Schweinsteiger, Thomas Müller, Frank Ribéry, Arjen Robben, enfim, jogadores do mais alto nível que no final das contas acabaram ganhando 4 títulos naquela temporada, a Bundesliga, a Copa da Alemanha, a Champions League e o Torneio Mundial de Clubes da FIFA. Então, o Bayern marcou história sob a batuta de Jupp Heynckes, que depois disso saiu e assim teve início a era Pep Guardiola no Bayern de Munique. O Guardiola acabou faturando o tricampeonato da Bundesliga, porém não conseguiu vencer a Champions League. E é exatamente por essa razão que eu não colocaria o Bayern de Pep Guardiola como um dos melhores de todos os tempos. E por fim, não poderíamos deixar de destacar aqui o Bayern de Munique de Hans Flick, o atual Bayern de Munique, que conquistou o sextete no ano de 2020, como citei anteriormente. E o Bayern de Munique não é considerado o melhor time do mundo no momento por conta do título do Torneio Mundial de Clubes da FIFA. Muito pelo contrário, o Bayern de Munique já desembarcou no Catar, sendo a melhor equipe do mundo, haja visto os feitos alcançados pelos bávaros até chegar ao Mundial de Clubes, né? No decorrer da temporada 19-20, o time foi batendo uma série de recordes, como por exemplo, conquistar a Champions League com 100% de aproveitamento, algo inédito. Até então nenhum clube do velho continente havia conquistado a Champions, vencendo todos os seus compromissos ao longo da competição. E vale ressaltar que no decorrer da caminhada rumo ao título da Champions League, o Bayern bateu o Barcelona por 8-2 na fase mata-mata da competição, um placar que apenas demonstra tamanha força desse Bayern de Munique, que por sua vez também não tem mais rivais no futebol alemão, né? O Bayern cresceu tanto, ficou tão forte, que dentro do cenário nacional ali no futebol alemão ele não tem mais rival. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você deixe aí o seu like, inscreva-se em nosso canal e siga as nossas redes sociais. Através do site soccerblog.com.br você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Um forte abraço, até a próxima, tchau, tchau!